Estou recebendo aqui no estúdio a Girlane, que é da família Florindo, né? Neto de Solvarino, amigo da gente há muitos anos. A Girlane ela é aluna da Escola Pública de Una e depois saiu e hoje ela é doutora, né? Isso para nós é um privilégio, Girlane, ter você aqui, porque poucas pessoas conseguem vencer na vida dessa forma, porque não acreditam que o céu é possível, né? E você conseguiu. Então, para nós é uma honra ter você aqui hoje, participando do nosso bate-papo aqui do Jornal Notícia, né? A honra é toda minha. Então, eu queria saber o seguinte, como é que você fez para ir parar em Brasília, entrar no Instituto Federal, entendeu? Lecionar português, né? Literatura. Como tudo isso aconteceu? Então, é tudo muito conectado na minha vida, tanto as oportunidades e as escolhas, né? E eu gostaria de dizer, inclusive, que o meu interesse pela área de letras, eu me formei em letras em Cachoeira de Itapemirim, porque nessa época eu já morava em Guarapari, mas esse interesse, essa relação com a língua portuguesa, sobretudo, veio da minha formação de nível médio, a influência de uma professora, né, que eu tive no magistério, a professora Madalena. Eu, inclusive, gostaria muito de revê-la e agradecer por ela ter me incentivado, né, porque eu não tinha pretensão de dar prosseguimento a essa área, né? Eu ainda tinha aquela ilusão de que a educação não era a melhor escolha, mas eu digo que não escolhi a profissão, foi a profissão que me escolheu, né? E fui morando em Guarapari, eu já era educadora, já trabalhava na rede estadual. Fui fazer um curso de especialização no Rio de Janeiro. E lá tive a oportunidade de me inscrever no mestrado em literatura brasileira. E aí eu fui fazer o mestrado. Do mestrado fiz o concurso para trabalhar no Instituto Benjamin Constant, que pertence à rede federal. E aí passei a ser servidora daquela instituição, antes de concluir o mestrado. Depois eu acabo casando com um morador de Brasília, o que me leva a Brasília, e aí eu peço uma transferência para o Instituto Federal de Brasília a partir do ano de 2010. Então eu fui servidora do Instituto Federal de Brasília de 2010 até abril de 2021, né, que eu já estou no processo de retorno ao Sudeste. Estando em Brasília, eu tinha um sonho de fazer o meu doutorado. E até que o processo de adaptação, né, da nova cidade, conhecer o espaço da universidade, né, que ainda é um espaço, de certa forma, não é um espaço tão acessível, né? Você precisa querer estar naquele espaço. E então eu queria fazer um projeto que coadunasse com aquilo que eu gostava de fazer, a minha área de formação, que é a área de letras, e também com um público que me é muito especial, que é o público de pessoas com deficiência visual. Eu queria um projeto que tivesse sentido, um sentido para mim e um sentido para a sociedade, para esse público, sabe? Que tivesse um cunho social que valesse o investimento de 4 anos, né? E foi possível, né? Então, sou recém-doutora, né? Tem uma semana que eu defendi a minha tese. Você escolheu como tema inclusão, né? Como é que é? O meu tema está relacionado aos letramentos. Letramentos de pessoas com deficiência visual, só que não deficiência visual congênita, sim a deficiência visual adquirida, pessoas que perdem a visão na idade adulta. E eu trabalhei essas duas dimensões, né, a questão dos letramentos, com esse público em específico, e também a partir da análise de discurso crítica, que foi o meu viés teórico-metodológico, né? Então, essas 3 dimensões, letramentos, deficiência visual e discurso. Isso aí é um processo de inclusão. É um processo, né, de inclusão. Qual a relevância disso para a sociedade? Olha, eu trabalhei, porque o meu trabalho foi um trabalho de campo, um trabalho etnográfico, tá? De 4 anos e 7 meses.
Então eu me envolvi numa comunidade e um espaço que eu acho que agrada a mim tanto quanto você, que é uma biblioteca. Eu descobri em Brasília, no Centro Cultural de Taguatinga, onde fica localizado uma biblioteca pública chamada Machado de Assis, uma academia de taguatinense de letras e, juntamente com essas duas grandes instituições, uma biblioteca específica para pessoas com deficiência visual. Então, quando eu conheci esse espaço, eu fiquei muito encantada. Quer dizer, eu já tinha afinidade com o público com deficiência visual, um trabalho que eu já realizava desde o Espírito Santo, desde Guarapari, que eu trabalhava nessa área. E já tinha passado pelo Rio, e eu queria, e aquilo me chamou muita atenção. Foi assim, me tocou, e aí eu falei assim, eu quero entender como é que esse letramento acontece aqui, como é que a leitura escrita acontece nesse lugar. E o que foi muito assim, interessante é que, para além de ver o que acontecia naquele lugar, eu pude fazer parte daquela comunidade. Eu pude levar um projeto de extensão, que depois se tornou um projeto voluntário que eu realizo até hoje com esse público. Eu passei a desenvolver uma tertúlia literária com essas pessoas de diferentes idades, inclusive um senhorzinho lá de 70 e tantos anos, né? Que a tertúlia tem toda essa dinâmica de ser um espaço de inclusão por excelência, sem nenhum tipo de hierarquia, né? Não importa a escolaridade, o gênero, não importa a condição social, inclusive não importa o seu grau de letramento, né? É um espaço em que o compartilhamento por meio da leitura, ele se dá, e com esse trabalho, que inclusive é o que nós chegamos à produção, à publicação desse livro, Prosa à Luz de Luiz Braille, O Encontro, por meio desse trabalho, que antes era focado muito na leitura, esses sujeitos, que na minha tese eu tomei a liberdade de utilizar um termo indígena que é de parentes. Eu os chamo de parentes, os meus parentes, por causa desse vínculo. Eles se tornam pessoas desejosas de produzir os seus próprios textos. Aquela potência da leitura, aquela troca, aquela comunidade de pares, nesse processo de mão dupla, que é a ensinagem e a aprendizagem, né? Eles começaram a produzir seus textos de uma forma muito singular, que é por meio de uma escrita, que eu denomino na minha tese de escrita ditada. Pessoas que não têm a condição de usar a escrita convencional, porque estão na condição de pessoas cegas. Não têm o letramento digital, portanto não usam o computador. E ainda não tiveram condições de aprender o sistema Braille, porque isso requer tempo, né? Nesse grupo temos pessoas em diferentes fases da perda visual, né? Tem gente mais recente, tem pessoas que já estão há 10 anos na convivência da cegueira, mas o que eles têm em comum era não utilizar os recursos convencionais ou mesmo os tecnológicos. Então, mas a potência, a vontade, a pulsão pela escrita, por essa expressividade, foi algo que apareceu muito forte. E aí a gente deu esse espaço, eu até sempre brincava, né, que nós nos tornamos os escribas, a moda né, antiga, de escrever aquilo que eles nos ditavam. Então a gente pôde reunir esses textos e eles continuam produzindo. E o que eles gostam de escrever? Olha, é bem variado. Eu tenho um senhorzinho, né, o Veridiano, que ele se descobriu poeta. Escreve textos simples, muito simples, mas assim, aquilo tem uma força, sabe? E esse senhor, inclusive, ele passou por 2 AVC. Mas a alegria e a força, a vontade de vida é tão grande, e ele encontrou na produção dos seus pequenos poemas uma razão de viver, um sentimento assim
de capacidade mesmo, porque se tem algo que é muito forte na vida das pessoas que perdem a visão, é porque a cegueira, né, na nossa sociedade ocidental, ela carrega uma metaforização de infortúnio, de incapacidade, de ignorância. A cegueira traz todos esses sentidos. E isso na vida, nas relações sociais e nas relações familiares, isso aparece de uma forma muito forte. Essa assimetria entre quem vê e quem não vê. E de repente esse sujeito que, na sua condição de cego, é visto como até um analfabeto, porque ele perdeu a sua condição de letramento. Ele não pode mais usar a caneta, ele não usa o computador. Então, e de repente ele está produzindo o seu texto, ele está escrevendo dessa forma ditada, tem alguém ali escrevendo para ele, isso tem um valor. Então ele está vencendo todos aqueles estigmas de ignorante, de incapaz. Ele está, sabe, essa escrita está brotando de uma forma que é possível, que é por meio de alguém que vai escrever. E interessante que quem é esse escrevente? Quem é esse escriba? É a netinha. Eu tenho a Teodora, ela atravessa a rua e vai lá na vizinha pedir a vizinha para escrever para ela. Quando vem aquela pulsão, ela faz. Outros ligam para mim, professora, você pode anotar aí agora? Sabe? E ditam o texto. E essa biblioteca se chama Biblioteca Braille Dorina Noil. Tem os profissionais que estão lá, inclusive tem voluntários que também se prestam a esse serviço de serem ledores ou ledoras e também essa condição de serem os escreventes, quando eles chegam com toda essa vontade de escrever. A pessoa quando perde a visão, já na Idade adulta? A idade adulta, qualquer idade, mas sim. A pessoa que tem a visão, depois perde essa visão, é como se ele morresse? Sim. Como é que é essa transformação de quem vê para quem não passa a não ver? A psicologia, ela enumera pelo menos 5 fases que esse sujeito passa, né? Tem a fase da revolta, tem a fase da negação e tem a fase que eles entram na fase da depressão, quando cai essa ficha de que realmente não tem tratamento, não tem cirurgia, não tem medicamento. Ele tem que admitir que está cego. Então ali ele entra num processo de luto, porque ele tem que admitir que esse sujeito que enxergava não existe mais. Então ele tem eu chamo isso de fratura identitária. E ele precisa de passar por isso, porque inclusive o luto, ele potencializa a superação da depressão. Então, isso vai ter... alguns acham que em 1 ano, todas essas fases podem ser percorridas, mas isso é muito relativo. Depende de indivíduo para indivíduo. Se faz parte de uma família que tem um ambiente acolhedor, sabe? Que apoia. Então, tem uns que às vezes já está há 5 anos na experiência da cegueira e ainda assim está naquela fase da depressão, porque eu chamo de capacitismo visiocêntrico, que a nossa sociedade ela é majoritariamente vidente, né? Enxergante. E nós temos uma tendência muito comum de achar que aquele que não enxerga, ele é um sujeito inferior ou ele é incapaz. A gente percebe isso, inclusive, nas relações familiares. Então, esse estigma da cegueira, ele traz todo esse desajuste para essa personalidade. Então, esse sujeito, eu trabalhei dentro da análise de discurso, a gente tem algumas categorias para fazer a análise linguística propriamente dita. Uma delas é a seleção lexical ou a questão do significado das palavras, a partir daquilo que é padrão ou mais recorrente. Então, eu encontrei 3 palavras principais, e juntamente com o seu campo semântico, o seu campo lexical, que é a palavra atividade. Eles estão o tempo todo falando e fazem questão de repetir que estão em atividade. Eles falam muito de aprendizagem
estão sempre sedentos, desejosos de aprender, para rebater aquele outro estigma que é o da incapacidade, né? E o outro que é o próprio daquela condição, que é a dificuldade. Então, o outro, a outra léxico que aparece muito, a dificuldade que eles enfrentam. E muitas das vezes essa dificuldade não é posta pela cegueira propriamente dita, mas por esse ambiente que eu chamo de capacitista visiocêntrico, porque quem vê acha que está numa condição superior. E ali existe uma assimetria de poder nessas relações, né? Então, para superar tudo isso, e aí vem o letramento, vem o texto, a escrita, a leitura, e isso tudo feito de forma compartilhada num grupo de pares, de iguais, em que eu também me aproprio de um conceito de piedade que é o da dororidade. Nós falamos muito em sororidade, né? Mas o que acontece na vida desses sujeitos que perdem visão na idade adulta é que eles se fortalecem na dororidade, nessa dor, nesse luto, porque eles têm experiências muito comuns, muito próximas, sabe? Apesar de serem de famílias muito diferentes, distintas, mas eles compartilham essa dor. E juntos, eles, sempre um ensinando o outro, é algo muito rico. Eles estão sempre, aqueles que já estão há mais tempo, que já superaram essas fases, por exemplo, a fase do luto, eles vão ensinando os outros que estão chegando, que ainda estão passando por aquele momento, sabe? Além dessa dor que a pessoa sente naturalmente por perder a visão, ele percebe a discriminação, a rejeição, o abandono. Ele percebe isso de uma forma muito intensa. E isso acontece, em primeiro lugar, no seio familiar. Inclusive, o meu trabalho, né, a minha pesquisa, as relações é um dos elos, é uma das dimensões do que eu discuto. Para eu falar dessa identidade, e é claro, o meu foco não é nessa identidade fraturada. O meu foco é numa identidade emancipada, né? Inclusive, eu me aproprio do termo de Boaventura de Souza Santos, né? Em que eu apresento o contraponto entre regulação, que leva à subalternização, e trago o agenciamento, que leva à emancipação, né? Porque as vidas na cegueira, elas podem se tornar vidas dependentes por causa dessa questão familiar, por exemplo, de achar que a pessoa cega é uma pessoa incapaz. E aí o familiar tende a regular, e isso aumenta a dependência. Entendeu? Essa influência, quanto mais dependente, mais regulado. Quanto mais regulado, mais dependente. O que leva a uma subalternização, vidas subalternizadas. Então eu procuro mostrar essa virada, esse ponto da virada, que eu chamo de alceamento, em que esse sujeito se ergue e aí ele vai, ao invés da dependência, eu trabalho o conceito da interdependência. Por quê? Nós somos sujeitos humanos, enquanto sujeitos humanos, animais humanos, nós não vivemos situações independentes. Isso aí é uma ilusão trazida pelo capitalismo, né? Que nos leva a sermos concorrentes de nós mesmos, né? Mas eu falo da interdependência, que é típico da humanidade, né? Nós temos relações dentro do seio familiar, dentro do nosso espaço de trabalho, sempre colaborativo. Eu dependo de você, você depende de mim. Então isso precisa ser valorizado nesse ambiente dessa família, entre pessoas que enxergam e pessoas que não enxergam. E aí, a partir dessa visão da importância de se considerar a interdependência, né? Aí a gente vai trabalhar com a agenciação, esse sujeito em movimento. E eu uso a metáfora, trabalho a mobilidade, que é algo muito caro a esse público, como uma metáfora também. Para além da mobilidade física, essa mobilidade
desse sujeito que age, né? Então, eu falo da agenciação. E a leitura escrita como um dos aportes para a agenciação. Então, nessa soma dessa agenciação, mais esse alceamento que esse sujeito decide, né? Na vida das pessoas com cegueira, Saloto, a mobilidade é o primeiro ponto que é afetado. Você sabe disso. Nós andamos pela cidade, até dirigindo, nós fazemos muita coisa no automático, não é? A gente, às vezes, nem se dá conta o quanto fazemos no automático, porque... Agora, com a cegueira não é assim. Então, o caminhar, por exemplo, o ir e vir não é algo automático. O sujeito tem que planejar. Primeiro que ele tem que vencer o medo. Ele tem que aprender a usar o recurso da bengala longa. Então, é muito desafiador. Então, o primeiro impacto é o impacto no corpo, porque esse corpo se torna um corpo imobilizado, sabe? Porque ele não pode simplesmente ir e vir a hora que quiser e onde quiser. Tem todo um planejamento, sabe? Por exemplo, dificilmente você vê cego andando pelas ruas à noite. Ele vai realizar suas atividades durante o dia, que vai oferecer menos perigo, né? Então, a cegueira traz esse grande impacto no corpo. Esse corpo se torna um corpo imobilizado. Tanto é que as metáforas que eles mais utilizam, já que eu faço pelo viés da análise de discurso, eu analiso o discurso, eles utilizam muito termos que remetem à metáfora do encarceramento, do enclausuramento, sabe? Que, muitas vezes eles usam a metáfora também do dormir. Eu estava dormindo, é como se eu estivesse dormindo, ou seja, um corpo que está dormindo, ele está imóvel, né? Ele está parado. Todo esse efeito que tem no corpo. Então, aí eu trabalho nessa questão de que a leitura e a escrita, além de relações, né, não assimétricas, ou seja, relações horizontais, não verticais, tudo isso vai fortalecer para que esse corpo volte a ter mobilidade. Aí eu trabalho a mobilidade ampliando esse conceito de mobilidade para outras dimensões. Uma delas é a dimensão, por exemplo, linguística, comunicacional, né? E aí vou explorando essa palavra, essa metáfora. Inclusive eu chamo de metacategoria, porque é a categoria-chave que eu vou discorrendo ao longo do meu trabalho. E como você chegou a produzir esse livro aí? Olha, esse livro, eu não posso dizer que é por acaso, porque eu não acredito nos acasos, né? Realizando essa tertúlia, que foi um projeto que eu elaborei enquanto servidora do IFB, porque nós trabalhamos ensino, pesquisa e extensão, e eu gosto muito de trabalhar com a extensão, porque trabalha com a comunidade. E era uma forma de me colocar no campo, para poder realizar minha etnografia, porque eu não estava com afastamento para estar apenas me dedicando à pesquisa, ao doutorado. Eu tinha que realizar minhas atividades profissionais enquanto docente. E então eu fiz esse projeto com esse cunho, que estava dentro da minha carga horária de professora. Só que ele, além de ter sido bem acolhido pela direção, pela coordenação da biblioteca, foi bem acolhida pelo público. Então nós passamos a nos encontrar semanalmente, às sextas-feiras, de 14 às 17 horas, ao redor de uma mesa. E eram quantas pessoas que participaram desse grupo? 11 pessoas. Às vezes vinham outros assim, que chegavam, né? E 11 pessoas, que é o nosso grupo, que nós nos denominamos de tertulianos e tertulianas. E aí, nesse processo... E eles sabiam que você estava fazendo esse trabalho de pesquisa, que a finalidade era a tese do seu doutorado? Eles sabiam que eu estava ali como pesquisadora, mas o que acontece? Antes mesmo de eu estar realmente fazendo meus diários de campo, as minhas notas e tal, eu já participava em trabalhos com essa biblioteca, eu já era convidada para eventos. Eles faziam inúmeros trabalhos, eventos, fóruns de leitura, porque a biblioteca era muito dinâmica, sabe? Então eu participava, tanto quanto convidada.
eu ofereci curso de Braille, eu também sou professora de Braille, aprendi isso ainda em Guarapari. Eu era professora do sistema Braille. A biblioteca, como biblioteca, ela não tem como certificar quem vai lá para aprender. E aí a gente fazia essa parceria e essas pessoas eram certificadas pelo meu instituto, que é o IFB. Então, assim, eu fazia esses trabalhos colaborativos com a biblioteca. Isso estava contando como atividade extensionista no meu plano de trabalho e estava contribuindo com aquela biblioteca que, por sua vez, estava prestando um serviço à comunidade. Então, assim, eu já tinha essa convivência com eles. Os eventos. Então, quando aí que vou me dedicar mais precisamente à pesquisa, então, assim, essa relação já estava muito estreitada. Tanto é que na minha tese eu chego à conclusão de que chamá-los de participantes ou simplesmente de colaboradores da pesquisa não era coerente, não era compatível com a nossa relação. Por sua vez, eu não podia chamá-los de amigos porque, do ponto de vista ético, eu não podia chamá-los de amigos, que não era um termo mais apropriado. Até que eu recebo essa sugestão por influência de uma colega indígena dentro do programa de pós-graduação em Linguística da UNB, que, como ela é indígena, ela refere-se à sua comunidade de parentes. Então, a Nubian Tupinambá, inclusive. E eu me aproprio desse termo parentes, né? E eu achei... E ela utiliza na dissertação de mestrado dela, ela tem uma frase que ela diz assim: eu fui encontrar com meus parentes. E aí, como as coisas não são por acaso, como a gente começou a falar aqui do livro, e aí de repente eu comecei a fazer uma retrospectiva do meu percurso de encontro com as pessoas com deficiência visual. Então, desde que eu trabalhava só com crianças em Guarapari, depois eu vou trabalhar no Rio de Janeiro, eu trabalho com adultos, fico um tempo sem trabalhar diretamente com esse público, e quando eu decido por esse projeto de doutoramento, ele me permite encontrar com essas pessoas que eram pessoas muito importantes e caras para mim. Tanto é que eu demorei muito a entrar no programa porque eu ainda não tinha conseguido definir um projeto, porque eu queria que englobasse esse público, sabe? E eu estava em outras funções, né? Trabalhando na educação profissional que não era diretamente com o público com deficiência visual. Então, eu vejo que eu tive um encontro. Então, a exemplo de Nubian Tupinambá, que foi ao encontro dos seus parentes, eu me reencontrei com as pessoas com deficiência visual, né? Inclusive, esse grupo é um grupo de amigos. Nós, esse ano de 2020, que nós fomos acometidos pela pandemia, nós continuamos nos encontrando de forma virtual. Eu continuei gravando crônicas do nosso querido capixaba Rubem Braga, que são crônicas poéticas, curtas, e alguns pequenos poemas. E a gente continua se encontrando por meio desse recurso. E eu só tenho mais 2 meses de moradia em Brasília, né? Eu estou voltando para o Sudeste, vou voltar, estar mais perto aqui de vocês. Eu quero voltar na biblioteca e ainda, nesse pouco tempo que eu tenho ainda de moradia, voltar aos nossos encontros presenciais, né? Já tenho trabalhado, pessoa que vai ficar substituindo esse meu trabalho, porque foi muito, assim, casou muito, de forma muito, assim, potente com a vida deles, com tudo que... O próprio trabalho que a biblioteca faz. Um dos aspectos que eu avalio também no meu trabalho é como é que a biblioteca aparece nas representações deles. Aparece como casa, como família, como lugar de liberdade, um lugar de retomada dos letramentos. É muito incrível o que a biblioteca representa para eles. Enquanto a família é representada como lugar de aprisionamento, a biblioteca é representada como casa, como família. Olha o contraste. Mas é porque lá eles são potencializados. Então eu digo que essa biblioteca Braille, ela é um lugar de agenciamento. Ela
permite o agenciamento, né? E aqui na orelha do livro que eu faço aqui a orelha, explicando desse projeto da tertúlia, falo inclusive desse termo que eu trago, que eu tento construir aqui na tese, que é o conceito de alceamento, para fazer porque eu dialogo com o modelo social da deficiência, que é o modelo que vem contrapor a linguagem do modelo médico, porque o modelo médico vê o sujeito como um sujeito que ele é deficiente e é um corpo que precisa, defeituoso, que precisa ser corrigido. O modelo social vem e desconstrói tudo isso. Inclusive, é a partir do modelo social da deficiência que nós temos a construção da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Que foi de 2006 ratificado com status constitucional no nosso país em 2008, na época do governo Lula, e a partir que, por sua vez, influencia na construção da Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, de 2015, né? Então, assim, é esse modelo que vem desconstruir essa ideia de deficiência, ou seja, não é o sujeito que é deficiente, é o ambiente que não dispõe de acessibilidade. A barreira não está no sujeito, a barreira está no ambiente e eu digo mais, a barreira está nas relações. Essas relações assimétricas que produzem essas barreiras. Então, eu discuto isso e, então, só para fechar, para dar, que eu fiz muitas voltas, desculpa, Não, eu fiz muitas voltas, mas como cheguei a esse livro, que não é a minha tese, não tinha sido planejado como tal, ele aconteceu de uma forma assim, foi um coroamento, eu acho assim, um presente, o fruto de um trabalho que brotou de forma muito espontânea, muito natural, que esses textos que eles vinham apresentando já nas tertúlias, eu fui reunindo esses textos, né? E eu tinha esse compromisso, eu falei, gente, isso precisa ser publicado. Por quê? O que é a publicação? É a materialização daquilo que lhes é mais caro, porque eles perderam essa condição da escrita. Então eu falei, gente, o que eu posso fazer? E aí, uma pessoa que é voluntária na biblioteca, a criadora da biblioteca, essa biblioteca tem 26 anos no Distrito Federal. Ela está como mobilizadora cultural, ela participando do edital do Distrito Federal da Lei Aldir Blanc, ela tinha um recurso e sabendo que esse material já estava no formato, né? Então ela nos propõe fazer a impressão dos livros. E a gente tem e essa capa, Saloto, esse aqui é uma pintura feita por uma senhorinha que é a Teodora, cega. Esse aqui é um quadro feito em alto relevo. Então aquela capa me chamou muito atenção, aquele quadro me chamou muita atenção, tiramos uma foto. Uma outra amiga que trabalha com questões gráficas fez essa combinação. Aqui atrás a gente tem o nome de todos os participantes, né? Além dos parentes com deficiência visual, tem também os funcionários da biblioteca, que nesse universo todos acabam se tornando também autores, né? E aí a gente tem esse livro que ficou, né, assim, com essa cara que muito bonito. Ficou bonito, né? E ele recebe o nome Prosa à Luz de Luiz Braille, prosa, nesse duplo sentido, né? Duplo significado da palavra prosa, né? Nós estamos aqui nessa prosa agora, e a prosa como uma modalidade da literatura, né? A luz de Luiz Braille, o grande inventor do sistema Braille, que é o que permitiu o encontro da cegueira com a palavra. Esse já era o título da nossa tertúlia, o nome da nossa tertúlia. E a gente acrescentou que o encontro, porque tudo isso faz parte de um grande encontro. O meu encontro com eles, o encontro deles com a biblioteca, o encontro deles com a palavra, o encontro deles com a leitura, sabe? Então é isso. Então o projeto e a organização da Girlane. Eu quero eu vou sair um pouquinho do tema da sua tese, mas é uma pergunta que eu tenho certeza que muitos vão fazer essa pergunta. Aqueles que nasceram cegos,
eles têm essa capacidade de alceamento também, de criar, de participar desse envolvimento, dessa escola, entendeu? Tem essa capacidade também ou ele é mais frio, ele é menos interessado? Não. Se tornam perfis bem diferentes, por quê? Quem nasce cego, Saloto, ele nunca perdeu a referência dele, ele nunca teve a referência da visão, sabe? Então as suas referências, a sua forma de apreensão do mundo foi por outros canais sensoriais, né? Então, quando você compara, por exemplo, quem é cego congênito e quem é cegueira adquirida, que nós chamamos, o cego congênito domina todas as tecnologias, entendeu? Certo. Tem iPhone, utiliza as redes sociais, utiliza o computador. E aí, aquele que perdeu a visão na idade adulta, ainda não, porque esse sujeito ele vai ter que fazer toda uma... Vai ter que reinventar. Reinventar. Você sabia que eu uso essa metáfora? Ele precisa passar por uma reinvenção. E aí eu comparo, a partir do poema da nossa grande Cecília Meirelles, a vida só é possível reinventada. Isso é muito... É a vida da pessoa que perde a visão, que perdeu a visão. Ele precisa reinventar essa vida completamente. Primeiro, Saloto, ele quando perde a visão, ele perde o emprego. Ele é aposentado por invalidez. Então ele vai perdendo coisas, perde os letramentos. Então tudo isso precisa ser reinventado, ressignificado. E eu faço o meu trabalho trazendo o papel dos letramentos para esse processo de reinvenção. Aí eu criei uma metáfora que eu chamo da reescrita de si, fazendo aí essa dobradinha, vamos dizer assim, que a reinvenção por meio da escrita, que na verdade é uma reescrita, porque aquela antiga, que era por meio da tinta, não tem como ser mais, então é uma outra escrita. E é então essa reescrita deles mesmos, né? Reescrita de si. Bem. Posso ver o livro? Claro. Se alguém quiser conseguir um exemplar do livro, como é que faz? Só fazer contato comigo, porque eu deixo aqui na orelha, na segunda página, quando eu encerro aqui o texto que apresenta todo o projeto, eu tenho o meu e-mail, né? Só fazer contato, que terei o maior prazer de... Inclusive, esse não é um livro vendido, viu, pessoal? É um livro que nós doamos, sabe? Principalmente para quem se interessa por leitura escrita, quem se interessa pela temática da inclusão, quem se interessa pela deficiência visual, quem se interessa pelos letramentos. E porque como foi feita uma publicação com recurso público, né? Por meio da Lei Aldir Blanc, DF, então nós não vendemos esse material aí é gratuito. Pois é. Recebemos aqui a Gerlane Maria Ferreira Florindo e o Nense. Lá do Córrego do Bálsamo. Justamente. Estudante do Henrique Coutinho. Neto Alvarim Florindo. Alvarim Florindo. Né? Dona Amélia, que a gente chamava carinhosamente de Miquita. Né? Então a gente está recebendo a Gerlane aqui hoje, nos dando a honra da visita. Né? Sempre acompanho seus passos, Gerlane. Desde a época do Henrique Coutinho, quando você estudou lá. E eu sempre admiro o seu trabalho, sua força de vontade, sua disposição de avançar. E você hoje é uma referência, você hoje é uma pessoa importante para nós. Obrigada. A gente fica feliz porque quando pessoas como você vencem na vida, isso mostra que todo mundo tem chance, todo mundo pode, basta querer. Né? Sabe o que eu entendo assim por vencer na vida hoje, Saloto? É você sentir... sentir que o trabalho que você desenvolve faz sentido e alcança pessoas. Por exemplo, o meu sonho, que sempre foi na questão da educação, me sentir alguém, aquela coisa toda, e isso vai encontrando com outras vidas. O meu trabalho como professora, por exemplo, na medida que eu possibilito que outras pessoas também acreditem que por meio da educação, por meio da leitura, da escrita, elas podem fazer coisas interessantes que não tem a ver com coisas materiais, mas tem a ver com sentir vivo, sentir capaz, sabe? Buscar a alegria de viver, de servir ao próximo. A educação nos permite isso, né? A cultura nos permite isso.
A leitura nos permite isso. E eu falo disso na minha tese. O quanto que algo que aparentemente era completamente oposto à cegueira, que é a leitura escrita, eu digo que é justamente essa leitura escrita que faz com que esses sujeitos alcancem o alceamento, sabe? E retomem todo esse movimento da vida. Então, nós estamos encerrando essa conversa com a doutora Girlane, né? Nossa amiga. E agora, Girlane, eu quero te dar um presente. Oh, obrigada. Esse aqui é um exemplar da Academia de Letras, é uma biografia dos 40 patronos e dos 30 e tantos membros da Academia, entendeu? É um livro histórico, né, com informação sobre várias pessoas importantes de um ano, e você vai levar o exemplar do nosso livro a você. Ai, muito obrigada, e eu gostaria que tivesse a sua dedicatória, tá? E eu queria só, para encerrar, dizer que foi o professor Anfilófilo de Oliveira, né, que era diretor do Henrique Coutinho na época que eu comecei o meu ensino médio, que sugeriu que eu fizesse magistério à minha mãe, né? Eu não tinha essa pretensão de fazer magistério, né? E assim, todas essas influências, que depois só mais à frente você vai ver como as peças foram se encaixando, né? E eu queria dizer também de um senhorzinho iunense chamado José Araújo. Infelizmente, ele faleceu ano passado. O seu José Araújo, a família Araújo morou quase toda nas terras dos meus avós, e ele dizia para mim, ele sabia o quanto eu gostava de estudar, ele falava assim, você ainda vai ser uma doutora. Na época, a minha concepção de doutor, que é aquele que faz medicina, que faz direito, e eu falava assim, seu Araújo, eu nunca vou ser uma doutora, né? Não tem perfil para... Nunca vou encarar um curso de medicina, não tinha nem como fazer isso, sendo, né, morando em Una, não tendo condição de estudar na capital, aquela coisa toda. E aí, quando eu conheço esse universo acadêmico, que como docente a gente vai estudando, gosta de estudar, vai estudando, e aí tem o mestrado, depois chega... E aí, quando eu descobri, falei, gente, eu lembrei do seu José Araújo. E eu fiquei com muita vontade de chegar aqui em Una e dizer para ele assim, seu José, eu até me emociono. Eu me tornei uma doutora. Obrigada por o senhor dizer isso, né? Por o senhor, né, profetizar, sei lá. Mas assim, pelo menos eu fiquei sabendo que o seu Zé soube que eu estava no doutorado, porque eu mandei um recadinho para ele. Não tinha condição de vir em Una, né, gente? Porque eu tinha que estudar, né? Mas aí... Não sabia ele que os doutores que a gente vê por aqui, né, são doutores por força de um decreto do Dom Pedro ainda, né? Você não, você é doutora mesmo, porque você fez um doutorado. Eu fiz um doutoramento. Então, parabéns. Eu não sei o que é que o seu José Araújo pensava quando ele dizia, porque eu nunca questionei ele, questionei, né? Mas depois eu falei assim, não é que o seu Zé... Mas assim, era de uma forma tão assim, entusiasmada, e uma pessoa muito querida, gostava muito da gente, então isso me veio à memória. Veio à memória quando eu entrei no doutorado, sabe? Falei, não é que o seu José Araújo tinha razão? Ele estava dizendo uma coisa que nem eu imaginava que isso um dia fosse possível, né? Então, assim, a minha gratidão a você por essa oportunidade de falar um pouquinho desse trabalho e o que ele representa para mim, né? Muito obrigado pela sua presença, Deus te abençoe, a sua caminhada será muito profícua e você será minha convidada especial para ser membro correspondente da Academia. Olha, obrigada. Será uma honra muito grande, né? Reestabelecer esse vínculo com Iuna, né? Tá certo. Muito obrigado.